Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Atas das sessões virtuais de 5 a 9 e de 12 a 16 de julho do corrente ano, bem como a da sessão por videoconferência do dia 14 deste mês de julho. Todos aprovam? Aprovado. Boas-vindas aos desembargadores Amilcar Maia e Dilermando Mota, que retornam após período de férias. Boas-vindas à juíza convocada, doutora Neise Fernandes, exercendo a substituição do desembargador Ibanez Monteiro durante o seu período de férias. Registro as ausências dos desembargadores Virgílio Macedo e Maria Zeneide Bezerra em razão de folgas compensatórias por plantões prestados. Julgamentos. O número 1 da pauta é o mandado de segurança 0809-827, impetrante Interforte Segurança de Valores, advogado Dr. Abraão Luiz Filgueira e outros, impetrado pregoeiro oficial da Secretaria de Estado da Administração de Recursos Humanos, litisconsorte RN Segurança Limitada, advogado Dr. Tiago José de Araújo e doutora Carla de Moraes, litisconsorte Neutron Serviços de Comércio, advogado Dr. Rafael Pires, relator desembargador Gilson Barbosa, a inscrição para sustentação oral do Dr. Vladimir Soares Capistrano, que está presente. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, presidente. Doutor Vladimir, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Não. Está constando aqui na pauta pregoeiro da Secretaria de Administração. E se for pregoeiro, o tribunal não tem muito a ver com um pregoeiro, não entende de competência, né? É o pregoeiro, senhor relator, que está na petição inicial mesmo? Pregoeiro oficial da Secretaria. O secretário e o pregoeiro. O secretário e o pregoeiro. Sim, Merilson, eu sei, mas está se lendo aqui na pauta só o pregoeiro. Então, por que escreveram errado, desembargador? Bom, é esclarecimento que eu queria, obrigado. Viu? Foi não. É o secretário. Tanto que eu admiti a competência aí por conta da presença do secretário. Entendi o que o Vossa Excelência falou. É questão só de... Aqui consta, inclusive, secretário de Estado da Secretaria da Administração de Recursos Humanos. Exato. Consta, sim. Doutor Vladimir, tem a palavra por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora desembargadora, doutora Maria Neise, satisfação renovada estar aqui na presença de vocês. Doutora Elaine, que também está presente na sessão. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no Tribunal Pleno, fazendo sustentação oral em um processo que está na sessão de julgamento de hoje. Se trata, excelências, o presente processo de um mandado de segurança impetrado pela empresa Interforte, a qual eu represento, contra a classificação de um pregão realizado pela Secretaria de Administração. Esse pregão ele tinha por objetivo a seleção de empresa para ata de registro de preços, para elaboração de ata de registro de preços, para contratação, para futuras contratações de serviços de vigilância pela administração pública estadual, pelos órgãos de administração pública estadual. Por se tratar de uma ata de registro de preços, é aquele tipo de licitação em que a ata fica disponível para que qualquer um dos órgãos de administração estadual possa realizar a contratação com base nos preços registrados naquela ata. Quando finalizou a fase de lances, foi classificada como proposta vencedora aquela apresentada pela empresa RN Segurança. Isso no grupo 1, que é o grupo no qual a empresa Interforte, a impetrante, participa. E da análise da proposta apresentada pela empresa declarada vencedora, a RN Segurança, verificou-se que a formação do preço não atende aos requisitos legais. Essa é a base, é a causa de pedir do mandado de segurança. E por que isso? Na licitação para a contratação de empresas de fornecimento de mão de obra, como é o caso dos serviços de vigilância, a licitante ela não pode apresentar apenas um preço qualquer. O valor que eu proponho para realizar o serviço é X. Ela tem que apresentar uma planilha
demonstrando como aquele preço foi formado. Isso acontece nos serviços de fornecimento de mão de obra, acontece também nas licitações de obras públicas. As empresas de engenharia elas têm que apresentar a planilha de formação do preço, e não apenas o preço pura e simplesmente, como ocorre, por exemplo, numa licitação para a entrega de materiais, para a aquisição de produtos. No serviço de fornecimento de mão de obra, como é o serviço de vigilância, a empresa tem de demonstrar como aquele preço foi formado, quais os quesitos, quais os itens que compõem aquele preço. E na formação do preço declarado vencedor, o preço apresentado pela empresa RN Segurança, a empresa, como não conseguia demonstrar o cálculo que a fez chegar ao valor apresentado. Por quê? Porque, de fato, o preço apresentado pela empresa ele não atende aos requisitos legais. A empresa vai e, no último item da planilha, lança um desconto indiscriminado, um desconto que não tem previsão legal. Por que esse desconto? Porque aquele preço apresentado pela empresa, ele não se conforma aos requisitos legais, aos requisitos que estão dispostos na legislação de regência dos encargos que devem incidir sobre a formação do preço para os contratos de fornecimento de mão de obra. A empresa vai e usa esse artifício, lança um desconto indiscriminado, um desconto que não tem previsão legal, um desconto sem dizer a que se refere aquele desconto. É pura e simplesmente um desconto. Na verdade, excelências, o lançamento desse desconto pela empresa RN Segurança para poder fechar o preço que ela propôs no lance, já que esse preço não consegue ser fechado pela planilha, esse desconto ele significa um abandono da planilha. Se a empresa puder, a qualquer momento, lançar um desconto para justificar o preço que ela atendeu, que ela lançou, significa que aquela planilha não tem validade, não tem serventia, porque ela aplica a planilha com todos os requisitos exigidos na lei e, posteriormente, como o preço da planilha é maior do que o preço do lance que ela ofertou, ela simplesmente lança uma linha com o nome genérico, desconto para atingir o preço do lance. Obviamente que esse desconto não atende o requisito legal. O requisito legal de que todos os itens da planilha precisam ter conformação com as exigências que estão postas na lei, porque a empresa tem que pagar os encargos previdenciários, os encargos trabalhistas, os encargos tributários, a empresa tem que fornecer os equipamentos para a realização do serviço, no caso de serviço de vigilância, coletes balísticos, armas, munição. Se a empresa aplica todos os itens que a lei exige para formar o preço, forma o preço e depois aplica um desconto indiscriminado, sem previsão legal, isso equivale a contratar por um preço menor do que o preço legalmente possível. É óbvio que a administração tem como uma das balizas da sua contratação, das suas formas de contratação, o menor preço. Está na norma. O menor preço é um dos critérios, mas o menor preço tem que estar adequado às regras da lei. Por quê? Porque, senão, isso significa que a empresa não vai conseguir prestar aquele serviço por aquele preço. Aí, das duas, uma. Ou ela vai deixar de prestar o serviço, porque não vai ter remuneração suficiente para o serviço que está prestando, ou então vai deixar de cumprir os requisitos legais e, futuramente, essa diferença vai findar tendo que ser paga pela administração pública. Ou seja, aquela proposta que aparentemente era mais vantajosa para a administração, a médio prazo, logo no início da execução do contrato, ele vai se demonstrar menos vantajoso, porque a empresa não vai ter capacidade de operar por aquele preço e, se fornecer o serviço pelo preço que recebe, vai deixar de pagar os encargos a que está legalmente obrigada. Então, excelências, é por isso que a legislação não admite essa prática de lançar um desconto indiscriminado na planilha de formação de preço. A exigência da apresentação de uma planilha de formação de preço é justamente para que a administração, no julgamento daquela proposta, verifique se ela está ou não adequada à norma. Fosse possível apresentar um desconto indiscriminado, não tinha sentido exigir a planilha de formação de preço. Por quê? Porque o desconto indiscriminado, ela retira a utilidade da planilha de formação de preços.
planilha de informação de preços apresenta todos os itens obrigatórios. A empresa, ao final, vai e lança um desconto discriminado e com o claro e evidente e expresso objetivo de alcançar o preço que foi ofertado na fase de lances. Ou seja, o preço que foi ofertado na fase de lances, ele não atende os requisitos legais da planilha de formação de preço. Isso significa, excelências, uma prática anticoncorrencial, porque retira das outras empresas que estão atendendo os requisitos legais, que estão apresentando um preço de acordo com a planilha de formação de preço, planilha essa que, inclusive, consta do edital de licitação. Essa prática utilizada pela empresa declarada vencedora, ela tira das demais empresas a possibilidade de concorrer. Por quê? Porque as empresas se ativeram ao que está legalmente exigido. Apresentaram a planilha com o atendimento de todos os seus itens. A empresa declarada vencedora, ardilosamente, lança um desconto sem justificativa legal e um desconto que desfaz a obrigatoriedade da planilha. Na verdade, isso é que tem que ser dito, esse desconto indiscriminado que foi lançado pela empresa que teve a proposta declarada vencedora, ele desfaz, ele afasta a utilidade da planilha de formação de preço, ou seja, ele retira da administração a possibilidade de verificar se aquele preço atende ou não aos requisitos da lei. Então, excelências, é essa a situação fática do presente processo. Uma empresa apresenta uma planilha atendendo aos requisitos do edital, mas, para fechar o preço que apresentou na fase de lances, lança um desconto para adequação ao lance. Isso malfere a possibilidade de concorrência, retira o caráter competitivo da licitação e permite que um preço que vai se mostrar inadequado às regras legais, às exigências legais, seja declarado vencedor, o que, muito brevemente, vai representar uma proposta menos vantajosa para a administração, pois ela terá que arcar muito proximamente com o ônus de ter contratado por uma proposta que não se mostra adequada ao atendimento dos requisitos legais. E nesse caminho, ou a empresa não vai conseguir prestar o serviço, ou então vai deixar de atender às regras legais, e isso vai significar um prejuízo para a administração, ou seja, a proposta que aparentemente é mais vantajosa vai se mostrar mais prejudicial à administração. Então, excelências, com esses argumentos, a impetrante Interforte Segurança de Valores requer a concessão da segurança para que, ante essas ilegalidades praticadas na formação da proposta de preço da litisconsorte passiva RN Segurança, seja anulada a homologação do pregão eletrônico 11/2019 da Secretaria de Administração e seja desclassificada a RN Segurança Limitada, retomando o processo licitatório com o chamamento das empresas classificadas nas ordens seguintes, de modo que seja atendido o requisito legal imposto pela necessidade de que o preço apresentado pela licitação componha uma planilha de formação de preços demonstrativa de que todas as exigências legais estão sendo atendidas pela proposta vencedora. É esse o requerimento formulado a Vossas Excelências no sentido da concessão de segurança. Agradeço a atenção de todos. Agradeço ao doutor Vladimir Capistrano e devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu distribuí previamente com todos o meu voto, que chega a quase 15 folhas. Não quero cansá-los, até porque alguns votos certamente já foram feitos. Eu vou ler a emenda. Se houver alguma necessidade, a gente dá esclarecimento. Digo o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, licitação do Estado do Rio Grande do Norte, pregão eletrônico, decisão da administração que homologou o menor preço, acerto, inteligência do artigo 4º, inciso 10, da Lei Federal 10.520, de 2002, suposta ausência de pronunciamento dos recursos administrativos, não ocorrência, ente público que refutou todos os argumentos, alegação que somente um dos concorrentes concedeu desconto, ausência de provas neste sentido, modalidade de licitação, pregão eletrônico, que não existe contato entre concorrente e poder executivo, inexistência de direito líquido e certo,
há precedente desse Tribunal de Justiça e, portanto, voto pela denegação da segurança. Distribuir previamente, como disse os senhores, esse voto. Pelo sistema já há registrado 10 votos acompanhando o relator. Senhor presidente, apenas como sugestão, Pois não, deveríamos excluir o pregoeiro da relação processual. Mas, como o desembargador Cláudio, isso já foi uma preocupação até do desembargador Cláudio no início da sessão. certo. O desembargador Gilson, que é o relator, de acordo, mas excluiu. Está excluído, presidente. Pois não. Porque, inclusive, senhor presidente, na pauta consta Iterforte versus pregoeiro oficial da Secretaria de Estado da Administração. Em nenhuma hora tem que corrigir também a parte, que é o secretário de administração. Somente tem que corrigir também a publicação aí da pauta. Porque aqui consta secretário da administração e dos recursos humanos. Mas na minha do computador aqui, eu só estou vendo pelo computador. Então é outra questão. Mas o relator já concordou com a exclusão. Sem problema. Não, eu estou apenas sugerindo que na pauta aqui, que está no computador, que está na internet, que se mude e bote secretário. Somente isso. Então, ordem denegada à unanimidade dos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Bom dia, presidente. Pois não, desembargador Expedito. Bom dia para todos. dia. O presidente teve um problema aqui na internet, estou entrando agora. Pois não, seja bem-vindo. O número 2, mandado de segurança 0804-624, impetrantes, Apolinária Maria de Oliveira, Maria de Fátima Souza Teixeira, Maria de Lourdes Cabral Bezerra, advogado Felipe Monnerrat Solon de Pontes e outros, impetrado, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Amilcar Maia. Aqui o desembargador Amauri pediu vista dos autos após o voto do relator e eu sou impedido para funcionar neste processo, então eu passo a presidência à desembargadora Judite Nunes. Pois não, excelente. Também me dá impedimento também, presidente. Também consta. Dê impedimento também. Daí você tem número, se tiver, eu assumo. Tem número. Consta aqui o impedimento do desembargador Cláudio e do desembargador Expedito. Mas ainda assim, acho que tem número. Márcio, confira aí, por favor. Excelência, temos número. Tem número. Então, desembargadora Judite, passa para a presidência, Vossa Excelência. E eu assumo, com muita honra. E passo a palavra ao desembargador Amauri, não é? Que é quem está com voto visto, não é isso? Isso, excelência. Eu vou ser breve, excelência, até porque já lancei meu voto visto no sistema. Na verdade, eu havia pedido vista porque me surgiu uma dúvida em relação ao precedente que foi citado, pensando eu que havia alguma diferença ou uma particularidade que pudesse, no caso, ora em julgamento, diferenciar do caso passado, que já foi objeto de exaustiva discussão aqui na nossa corte, relatou o desembargador Glauber. No entanto, eu percebi e percebo que, na verdade, a matéria é absolutamente idêntica. Inclusive, no particular, que me chamou a atenção, que dizia respeito à origem do cargo das horas impetrantes, a forma de provimento teria sido diferente daquelas impetrantes do mandado de segurança anterior, mas não, são absolutamente idênticos. E essa matéria foi ponto, sim, de debate e de decisão no voto do desembargador Glauber, e ficou bem explicitado ali, e agora também no voto do desembargador Amilcar, que adota o precedente, além de outras considerações que Sua Excelência traz na fixação do seu entendimento. Portanto, eu sem querer me alongar naturalmente, repetindo por outras palavras o que foi posto no mandado de segurança anterior, no voto do desembargador Glauber, na verdade, o tribunal não pode dar uma interpretação diferente daquela
ofertada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto se trata ali de matéria constitucional e que o tribunal deve, sim, cumprir rigorosamente o que é posto na decisão da Corte Constitucional. De maneira que não vejo, como me pareceu num primeiro momento, diferença entre os dois casos. E, por isso, também não posso me afastar dos fundamentos postos pelo desembargador Glauber e agora também pelo desembargador Amilcar, a respeito do entendimento da matéria, até mesmo que também votei naquela oportunidade. De maneira que, sucintamente, e sem me ater à leitura da cota que fiz no sistema, que lancei no sistema, eu estou também aqui acompanhando o voto do relator, senhora presidente. Pois não. Márcio, por favor, veja como está aí a votação, que eu não estou com acesso. Presidente, estou atualizando aqui o sistema só para verificar se teve alguma mudança no painel, mas pelo que eu estou vendo aqui, retirando os desembargadores impedidos, né, os desembargadores Vival, os desembargadores Carlos, os desembargadores expedidos, todos estão acompanhando o relator, e o desembargador desembargador Saraiva Sobrinho, ele concede a segurança nos termos do requerido na exordial, e o desembargador João Rebouças acompanha o relator com um acréscimo que ele acrescentou aqui num texto no PJR. Então, a maioria está acompanhando o relator com essa divergência do desembargador Saraiva Sobrinho, pela concessão total, e do desembargador João Rebouças, que fez um acréscimo ao voto do relator. Desembargador Amaury, sobre o acréscimo, Vossa Excelência está aderindo? Eu gostaria de ouvir, primeiro, o relator e até mesmo o desembargador João Rebouças, porque eu confesso que não tive acesso. Eu vi a cota lançada, mas não consegui acessar o voto do desembargador João. Então, mas me parece que o desembargador primeiro relator, não é? Então, eu passo a palavra ao desembargador Amilcar. Senhora presidente, como bem disse o desembargador Amaury, anteriormente eu não tinha conseguido ter acesso à cota do desembargador João, e vi que o acréscimo de Sua Excelência pode, inclusive, esclarecer a questão da situação que ficaria num limbo com relação à remuneração desses servidores. Nesse caso, ao que me parece, não há nenhum óbice na recepção do acréscimo, mas eu gostaria apenas de que Vossa Excelência, se fosse o caso, antes de proclamar o resultado, deixassem aberto só para que eu verificasse a possibilidade de também aderir ao acréscimo do desembargador João Rebouças, que o fez agora, apesar de ser bastante sucinto, mas ele traz uma repercussão, inclusive, em ordem quanto à remuneração dos interessados. Então, é só para examinar essa situação. Mas isso seria visto ainda em sessão, não é isso, desembargador? Vou tentar ver isso aqui em sessão, senão na próxima sessão ali dentro. Mas não desnatura, é apenas um acréscimo final, não altera o julgado que foi feito. Então, eu vou devolver a presidência ao desembargador Vivaldo e oportunamente, se for o caso, ainda nessa sessão, ele me passando a presidência, a gente proclama o resultado. Devolvido, desembargador. Muito obrigado, desembargadora Judite. Recebo com muita honra a presidência. E o número 3 da pauta, ação penal, procedimento ordinário, número 0004629, questão de ordem e recurso em sentido estrito, autor Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, réu Carlos Eduardo Nunes Alves, advogado Dr. Gleidson Kleber Lopes de Oliveira, Dr. Rodrigo Fonseca Alves de Andrade, o relator desembargador João Batista Rebouças. Eu também sou impedido nesse processo, porque eu tenho um julgamento meu aí de os embargos. Então, eu passo a presidência ao desembargador Amaury. Eu julguei os embargos nesse processo. Não, excelência, assumo a presidência com muita honra e passo a palavra ao relator
É o desembargador João Rebouças, não é isso? Isso. Desembargador João, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. É uma questão de ordem, suscitada pelo desembargador Saraiva Sobrinho, nos autos de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em face de Carlos Eduardo Nunes Alves, ao apreciar a preliminar de nulidade processual suscitada pelo recorrido. Transcrevo o artigo 13 do Regimento Interno, de que, com efeito, a referida regra, além de dirimir qualquer dúvida quanto à competência para julgamento dos embargos interpostos em fase de pronunciamento colegiado do Pleno, amolda-se ao que o decidido pelo Supremo no julgamento da questão de ordem da ação penal 937, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, onde restou sedimentada. Eu transcrevo a ementa, está aí, peço permissão para não ler, tem a parte mais interessante para... O voto diz que a parte final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais do Supremo ou de qualquer outro órgão não será mais afetada em razão de o agente público vir ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. E mais na frente ele fez outro destaque, quando ele fala no foro por prerrogativa de função, que diz que aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Isso foi na apelação, na ação penal 937, a questão de ódio, julgado em 3 de maio de 2018. Apreciando caso idêntico à hora analisada, a Corte Especial do Superior Tribunal decidiu também embargo de declaração, quando diz que somente ao julgador prolator da decisão embargada compete o julgamento dos embargos de declaração, por ser recurso integrativo e de exame horizontal. Assim, ainda que seja o caso de declínio da competência para outro juízo, prorroga-se a competência do órgão prolator da decisão embargada. É o ministro Raul Araújo. E eu extraí do voto do ministro Raul alguns entendimentos aí, peço permissão para não lê-lo. Aí digo eu, com a devida vênia, situação descrita por identidade absoluta com a hipótese ora examinada, está a exigir a mesma conclusão. Ora, tendo o Tribunal Pleno rejeitado a denúncia ofertada, a este cabe, seja por expressa previsão do artigo 3 do seu regimento interno, seja por força do que decidiu o Supremo na questão de ordem, na ação penal 937, e pela Corte Especial do STJ, na ação penal 862, o julgamento do recurso de desembargo de declaração interposto contra a referida acordo. É evidente que, se nós mandarmos o tribunal entendesse mandar os autos para o primeiro grau, o juiz de primeiro grau queria julgar os embargos de declaração de uma decisão do pleno do tribunal. Acho que, na minha visão, seria a competência do pleno do tribunal, porque foi o pleno do tribunal que julgou o processo. Feitas essas considerações, proponho o acolhimento e resolução do presente questão de ordem da seguinte forma. Primeiro, reconhecimento pelo Tribunal Pleno de sua competência para julgar os embargos de declaração, interposta em face do acordo que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o denunciado. 2. A declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão que declinou da competência da Corte, determinou a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição, e a conclusão do feito ao relator para análise dos embargos interpostos. É como eu estou votando. Em síntese, o entendimento aqui é no sentido de que, se foi o tribunal que julgou, é o tribunal que tem competência para apreciar os embargos de declaração. É como eu estou votando. Alguma consideração? Percebo aqui que a maioria acompanhando o voto de Vossa Excelência, acolhendo a questão de ordem, com a divergência do desembargador Glauber Rego. Não é isso, desembargador Glauber? Vossa Excelência tem algum destaque? Sim, senhor presidente. Obrigado aí, desembargador Mauri, pela oportunidade. Somente para esclarecer,
eu não discordo do entendimento do desembargador João Rebouças com relação à competência que seria do tribunal para julgamento dos embargos de declaração apresentados contra uma decisão colegiada aqui do Pleno. No entanto, tem umas particularidades desse processo. O processo, a denúncia ela foi rejeitada e o acusado, posteriormente, ele perdeu o foro privilegiado. E aí o redator para o acórdão, que foi à época o desembargador Vivaldo, ele, diante dessa situação, ele declinou da competência para o primeiro grau. E o que aconteceu? O Ministério Público, que era sucumbente àquela oportunidade, manteve-se silente. E também o denunciado, ele não apresentou o recurso oportuno, era uma decisão monocrática. À época, caberia, na minha visão, aí, um agravo regimental, né, para levar a decisão que determinava o declínio da competência para o órgão colegiado. Não o fez. O processo, no primeiro grau, senhor presidente, os embargos foram rejeitados. Então, veja que houve a rejeição dos embargos e aí não teve também a sucumbência do denunciado. O que acontece? Da rejeição dos embargos, veio o recurso em sentido estrito. E aí, nesta oportunidade, nas contrarrazões, e me parece que uma outra petição lá no primeiro grau, teve essa questão prévia apresentada de que seria competente, de nulidade do julgamento, e que seria competente para analisar os embargos de declaração o Tribunal Pleno, no que eu concordo, no entanto, vejo como precluso o questionamento, né, apresentado. Veio o recurso em sentido estrito, o juiz lá no primeiro grau, ele não reconsiderou a sua decisão, e veio o recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público, que até aquele momento se conformava com o declínio de competência, e aí no parecer, que foi nas contrarrazões apresentada a questão prévia como sendo nulo o julgamento que era questionado por meio do recurso em sentido estrito, no parecer do Ministério Público, do procurador com assento lá na Câmara Criminal, ele concordou com a questão prévia apresentada nas contrarrazões. E aí o desembargador Gilson era o relator do recurso em sentido estrito, pautou para julgamento, e o desembargador Saraiva apresentou como questão de ordem que fosse levado ao plenário. Veja que o recurso em sentido estrito ele é competência da Câmara Criminal, não do Pleno. Fosse levado ao plenário para que definisse a respeito da matéria. E aí o processo, a questão de ordem foi encaminhada à presidência, a presidência pediu informações, e aqui está sendo tratada a questão de ordem, mas nem processo, o processo que existe é o recurso em sentido estrito, que é competência da Câmara Criminal. Então, o plenário está acolhendo uma questão de ordem num recurso que é de competência da Câmara Criminal e retornando para julgamento no plenário os embargos, tornando nulo todos os atos posteriores ao declínio da competência. Então, eu não discordo do entendimento do desembargador João, que seria, de fato, a competência do plenário para julgamento dos embargos de declaração. No entanto, foi precluso aí a apresentação do questionamento feito pela defesa do acusado.
E eu não vejo nem mesmo sucumbência que pudesse justificar essa questão apresentada. E nem tampouco a competência do plenário para definir a questão de ordem em um recurso que tramita na Câmara Criminal. Então, são esses esclarecimentos, senhor presidente, que faço e como justificativa para ter a discordância do registro feito aí do meu voto no PJE. O PJE tem essas... Não permite que você discorde, o desembargador Amilcar até já fez esse registro. Quando a gente diverge do relator, é como se tivesse fazendo aí uma divergência por completo. Mas a minha divergência, né, é pontual, com relação... Seria de não conhecimento, na verdade, da questão de ordem, né, por falta de competência do plenário para analisá-la. Pela ordem, senhor presidente. Não sei se fui claro aí a respeito. Pela ordem, desembargador Amauri, fazer um esclarecimento de uma questão de fato que foi mencionada pelo desembargador Glauber. Queria autorização para fazer esse esclarecimento de fato. Parece que o desembargador Amauri está com problema Para mim aqui está como se ele tivesse saído da sala, desembargador. Deve estar com problema. Deve ter tido algum Ele problema. está comunicando que faltou energia na casa dele. Faltou energia, então está com problema. Então, podemos... Está voltando? Não. Então, a presidência, no caso, vai para a desembargadora Judite. Pronto. Estou aqui. Desembargadora, Não. só esclarecimento de uma questão de fato, bem breve. Essa ação penal foi rejeitada pelo Pleno e houve uns embargos de declaração do Ministério Público. Em função desse embargo de declaração, o desembargador Vivaldo, que era o relator para o acórdão, determinou a remessa dos autos para a primeira instância. O desembargador Glauber informou que o denunciado, o senhor Carlos Eduardo Nunes Alves, não teria manifestado qualquer resignação em relação a essa remessa dos autos. Eu queria fazer só duas questões de fato a serem esclarecidas. Primeiro, esse pronunciamento, e nessa questão de ordem 937 do Supremo, esse pronunciamento do que foi proferido pelo desembargador Vivaldo é um despacho, não seria uma decisão interlocutória, que não resolveria questão incidental alguma. E assim que o processo chegou na primeira instância, desembargador Glauber, o denunciado manifestou a sua resignação, suscitando uma questão muito simples, que se os embargos de declaração são um julgamento de complementação, de explicitação, quem tem que proferir, o órgão competente para proferir a decisão dos embargos de declaração é o próprio órgão que proferiu a decisão. Jamais, e esse risco se correu nesse caso, um juiz de primeira instância julgar os embargos de declaração de um tribunal. Então, eu queria só fazer o esclarecimento de que essa resignação foi manifestada tanto ao juiz de primeira instância, como também em sede de contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Só isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado. Bem esclarecido. Desembargador, Vossa Excelência quer acrescentar alguma coisa? Quero, desembargador Judite. Muito obrigado, senhora presidente. O advogado não disse nada além do que eu havia dito, com uma pequena omissão, não sei se omissão, mas uma pequena divergência aqui no que afirmei. Quando eu disse que o denunciado, por sua defesa, não se utilizou do recurso próprio para questionar a decisão, e aí ele compreende como despacho, eu compreendo como decisão de declínio de competência, é porque o regimento interno do tribunal, ele tem no seu artigo 13, inciso 5, a linha E, que o cabimento do agravo regimental contra ato do presidente e de relator
nos processos de sua competência. Então, não houve o recurso, eu até compreendo, porque não haveria sucumbência, a denúncia foi rejeitada, e aí o processo desceu para o primeiro grau, e a história que foi processual, que foi narrada tanto por mim como a defesa, aí ela se confunde e se mantém, e eu não vou repetir, desembargadora Judite, mas somente esse esclarecimento que gostaria de fazer. E agora eu pergunto ao relator, alguma mudança, alguma coisa, desembargador João? Não, eu mantenho a mesma posição. Eu acho que... Pronto. Alguém tem alguma modificação de voto? Alguma coisa para se manifestar acerca da posição do desembargador Glauber? Então, proclamo. Como é que está aí a votação, Márcio? Presidente, aqui atualizado o painel agora, temos a divergência do desembargador Glauber Rego, com os demais desembargadores acompanhando, e faltando impedimento do desembargador Vivaldo Pinheiro, faltando apenas o voto do desembargador Expedito Ferreira. Pelo painel aqui. Presidente, pela ordem. Como eu não entendi bem a divergência do desembargador Glauber. Poderia sintetizar, desembargador, por favor? Também confesso um pouco de dúvida. É pelo não conhecimento da questão de ordem, desembargador Cláudio. O Tribunal Pleno, a questão de ordem é apresentada em um recurso em sentido estrito, processado na Câmara Criminal, e que eu entendo a alegação formulada pela defesa como preclusa. E aí é tudo aquilo que eu já disse, que eu imagino não cansá-lo sendo repetitivo. Mas, em resumo, é isso. Pelo não conhecimento da questão de ordem, e aí retornando não, porque o processo ele está suspenso, né? O recurso em sentido estrito está suspenso, aguardando a definição para que a Câmara Criminal possa julgá-lo. Os embargos de declaração apresentados, eles foram rejeitados no primeiro grau, a denúncia foi rejeitada aqui no Pleno. Os embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público, o prefeito deixou o cargo, perdeu o foro privilegiado, o desembargador Vivaldo declinou da competência, dizendo que não seria mais competente o Tribunal Pleno. Dessa decisão, que aí a defesa entende como despacho, caberia o agravo regimental nos termos do nosso regimento interno. Não houve. O processo desceu, chegou lá no primeiro grau, o juiz julgou, rejeitou os embargos, né? E aí veio o recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público. Nas contrarrazões ao recurso em sentido estrito, a defesa disse que seria nulo o julgamento lá formulado, porque seria competente, e aí eu concordo, a competência, o desembargador João, no seu voto, é bastante claro, não precisa nenhum acréscimo, seria do tribunal. O recurso em sentido estrito não teve a retratação do magistrado, subiu para a Câmara Criminal. Na Câmara Criminal, o desembargador Gilson pautou para julgamento, o processo foi levado à sessão, e lá o desembargador Saraiva suscitou a questão de ordem. A questão de ordem foi à presidência do tribunal. Eu fiquei vencido lá, que não seria necessário esse encaminhamento. Foi à presidência, o desembargador, acredito que à época era o desembargador, não sei se desembargador João ou desembargador Expedito. E aí, processo agora trazido em mesa, a questão de ordem, a questão de ordem é apresentada no recurso em sentido estrito, e tramita na Câmara Criminal. E está sendo aqui sem nenhum processo para que nele seja decidido. Então, em resumo, é isso. Eu não conheço da questão de ordem, e o meu voto é para que o recurso em sentido estrito tenha continuidade do julgamento na Câmara Criminal. Esclarecido, desembargador Cláudio. Desembargador Glauber, então, os embargos de declaração opostos foram da decisão do plenário. Sim. Pelo não recebimento da denúncia? Sim. E aí o redator do acórdão, à época, a relatoria originária era do desembargador João. O redator, porque foi por maioria, ficou o desembargador Vivaldo. O
Desembargador Vivaldo, diante da situação fática da perda do foro privilegiado, declinou da competência para o primeiro grau. E aí caberia o agravo regimental nos termos do nosso regimento interno. Não houve. Chegou para julgamento lá no primeiro grau, foi julgado os embargos, recurso em sentido estrito, tal, aquela... É porque eu entendo aí, nesse caso, que os embargos de decisão do tribunal não poderiam ser julgados pelo juiz, ou ter natureza integrativa ou modificativa. Não há divergência nesse aspecto. Agora, o que Vossa Excelência diz é que precluiu a oportunidade de fazer. Exatamente. Ok, nisso aí eu estou de acordo com Vossa Excelência. Pela preclusão da questão de ordem. Eu acompanho Vossa Excelência modificando meu voto inicial. Alguém mais quer fazer alguma manifestação? Desembargador Amilcar, que Vossa Excelência também disse que não estava assim, entendendo bem a colocação. Desculpe, faça essa questão desse esclarecimento feito, que eu não estava entendendo inicialmente. Aí, nesse caso, eu vou reformular o meu voto, senhor presidente. Também, né? Senhor presidente, só para esclarecer esses argumentos do desembargador Glauber, sem querer polemizar, essa questão de ordem foi suscitada pelo desembargador Saraiva, não foi por... Foi a questão de ordem suscitada no momento do julgamento do recurso em sentido estrito. Eu não sei se o desembargador Glauber lá registrou o voto contrário, mas que foi feita uma questão de ordem, que essa questão de ordem está submetida ao pleno. Só isso. Exatamente, desembargador João. Lá, como eu disse, desembargador Saraiva, o processo já pautado em mesa para julgamento, desembargador Saraiva suscitou a questão. Eu fiquei vencido lá, por não compreender possível a questão de ordem em um processo que tramita na Câmara Criminal de sua competência ser definido no plenário e diante da preclusão, como eu já registrei. Não conhece em virtude da preclusão. Isso, exatamente. Mas não discordo de Vossa Excelência, desembargador João, com relação à matéria de fundo. Seria aí, de fato. Pronto, então tem 2 que não conhecem. Mais alguém quer modificar voto? É 3 com... Desembargador Amilcar. 3 com o desembargador Amilcar, tem razão. O desembargador Cláudio, Vossa Excelência e o desembargador Amilcar. Mais alguém? Márcio, como está o placar? Aí, como é que está a situação dos votos? O desembargador Amilcar Maia já modificou aqui no painel, né, acompanhando a divergência. Sim. O desembargador Cláudio declarou que vai modificar. Só falta o voto aqui do desembargador Expedito. Os demais acompanham o relator. O desembargador Expedito pode se manifestar. Eu acompanho o relator, Excelência. E agora, como consta? A maioria acompanhando o relator? A maioria acompanhando o relator, com a divergência dos desembargadores Glauber, Cláudio Santos e Amilcar Maia. Pronto. Então, está proclamado nesses termos e eu devolvo a presidência ao desembargador Vivaldo. Agradeço a Vossa Excelência, desembargadora Judite, mas retornando então ao processo número 2, que havia uma questão aí ainda a ser esclarecida pelo desembargador Amilcar. Então, passo a presidência de novo à desembargadora Judite. Pois não, recebo mais uma vez com muita honra. Esse processo é da relatoria do desembargador. É da minha relatoria. Pronto, pois não, desembargador Amilcar. Vossa Excelência está com a palavra. Senhora presidente, em que pese a consideração do desembargador João Rebouças ser bastante breve, eu tenho que olhar com mais detalhe, porque eu me fiei de precedente da nossa corte, que teve como relator o desembargador Glauber, inclusive a matéria foi tratada à exaustão num embargo de declaração apresentado, o qual se valia exatamente das mesmas questões que foram agora apresentadas. Nesse caso, como disse, eu tenho que olhar com mais detalhe essas considerações e não apenas dizer se concordo ou discordo, porque possa trazer alguma contradição, alguma alteração com relação ao que foi decidido anteriormente pela Corte, que é matéria idêntica ao que nós estamos a tratar no momento. Então, nesse caso, até mesmo para dar mais segurança à análise do direito pretendido, eu vou pedir apenas que sejam devolvidos os autos para analisar essa ponderação do desembargador João Rebouças. Está bem, desembargador? Não, Excelência. Então, fica adiado para a próxima sessão presencial. Exatamente. A Vossa Excelência, desembargador Vivaldo, da presidência. Recebo a presidência com muita honra, agradecendo à desembargadora Judite. Não há mais processos
judiciais. Então, declaro encerrada a ordem jurisdicional e declaro aberta a ordem administrativa. Expedientes, indicações e propostas. Expediente, Márcio. Tenho, Excelência. Não há. Sugestões, propostas da presidência. A presidência propõe a moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Grace do Couto Moura, esposa do desembargador Amaury Moura, que ocorrerá no próximo dia 10 de agosto. Todos de acordo? Aprovado. Antes de iniciar propriamente os processos, aliás, só tem um processo administrativo e as minutas de resoluções, eu gostaria de ouvir a Corte sobre a possível convocação da sessão do dia 11 de agosto, que seria por videoconferência, como dia 11 de agosto não há expediente por conta da criação dos cursos jurídicos, então a sugestão seria que nós fizéssemos no dia 12 de agosto, é uma quinta-feira, mas aí nós faríamos às 9h30. Pode ser? Eu concordo. Por mim também. De acordo, senhor presidente. Inclusive, já fui informado, a sessão da Câmara Criminal não terá nenhum prejuízo, não. Então, a sessão que seria no dia 11 passa para o dia 12 de agosto, às 9h30. Ok. Bom, na ordem administrativa, processo administrativo, nós temos processo administrativo, colocação de nome do servidor falecido no depósito judicial. Esses também foi distribuído aos gabinetes dos senhores e senhoras desembargadores. É uma proposta do diretor do foro, o Roberto Guedes, em que eles propõem que seja dado o nome do depósito judicial ao servidor, o nome do servidor Marcial Breno Alves de Araújo, falecido dia 30 de março de 2021, vítima de Covid. Eu estou considerando viável a proposta e estou submetendo à apreciação da Corte, né, deferindo o pedido. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Chama a atenção aqui da redação, porque corrija o nome, doutor Roberto Francisco Guedes Lima, não é Zé Roberto. Número 2, a emenda regimental dispõe sobre a alteração nos dispositivos do regimento interno do Tribunal de Justiça, referente à comissão do concurso para os cargos de juiz de direito substituto. Aqui é aquela questão da comissão de concurso para provimento de cargo de juiz de direito observará paridade de gênero. Foi acrescentado somente isso, de forma a observar a paridade de gênero nas duas sugestões, exatamente. Exatamente. Inclusive, já obedecendo aqui, ato normativo do CNJ, né? Isso. Todos de acordo? Eu estou. Aprovada. Minuta de resolução número 3, dispõe sobre a criação e uso do brasão de armas do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Fica criado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte o brasão de armas, símbolo do Gabinete de Segurança Institucional, conforme descrição heráldica disposta no anexo único da resolução. Deverá ser utilizada pelos membros da Comissão de Segurança Institucional, que atendendo a solicitação da sugestão do GSI. Todos de acordo? Acordo. Número 4, minuta de resolução, aprova o regimento interno da Comissão de Segurança Institucional do TJRN. Da mesma forma, também aqui estamos acolhendo a sugestão da CSI TJRN. Também foi distribuído cópia e é apenas o regimento interno da comissão. Todos aprovam? Aprovada. 5. Dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e outras providências. Aqui, fazendo algumas adaptações internas, ficam transformados em três cargos vagos, diretor judiciário, PJ8, tem um cargo de chefe de seção de gestão geral de juizados especiais, artigo 1º, e no artigo 3º fica transformado 4 cargos vagos de auxiliar de secretaria, PJ9,
em um cargo de seção de manutenção e parametrização de codificação do processo judicial eletrônico. Todos aprovam? Claro. Aprovado, por minha parte, excelência. 6. Minuta de resolução dispõe sobre a unificação e instalação da Secretaria Unificada no âmbito dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal. Também distribuído cópia. Todos concordam? Aprovam? Aprovo. Bom, aí vamos para homologação. Submeter para homologação da Corte, ato da presidência, que há de referendo, autorizou o desembargador Virgílio Macedo Júnior a usufruir 8 folgas compensatórias nos dias 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de julho do corrente ano, por plantões jurisdicionais efetivamente prestados na forma do artigo 13 da Resolução 26 de 2012. Todos de acordo? Homologo. Homologação. Submeter para homologação da Corte, ato da presidência, que há de referendo, autorizou a excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide Bezerra a usufruir 5 dias de folgas compensatórias no período de 26 a 30 de julho do corrente ano, por plantões jurisdicionais efetivamente prestados. De acordo. Finalmente, submeter à apreciação do Pleno a indicação de um desembargador para compor o Comitê Estratégico de Inovação, nos termos do artigo 5º, inciso 1 da Resolução 14/2021. Essa resolução, ela diz, fica instituído no âmbito do Poder Judiciário, do Rio Grande do Norte, o Laboratório de Inovação, cujo nome será escolhido por meio de concurso interno. O Laboratório de Inovação será uma comissão permanente interinstitucional de trabalho vinculada à presidência do Tribunal de Justiça e à Escola da Magistratura. Eu entrei em contato com o desembargador Virgílio e ele me autorizou, disse que concorda, aceita, eu podia fazer essa proposição para ele compor esse comitê estratégico. Todos aprovam? Aprovado. Não há mais de minha parte nenhuma matéria. Então, indicações e propostas. Desembargador Amauri não retornou, ainda está sem energia. Desembargadora Judite. Indicações e propostas. Uma proposição. Nenhuma? Não. Pois não. Desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, eu proponho à Corte uma moção de aplauso, de congratulações ao campeão mundial de surf, medalha de ouro. O desembargador Gilson Boa Hora o fez lá no Tribunal Eleitoral ontem e acho que a toda a sociedade e as instituições do Rio Grande do Norte deveriam parabenizar esse feito que eleva o nome do Estado, da sociedade e daquela comunidade, belíssima praia de Baía Formosa. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não, todos de acordo, aprovam? Eu aprovo. Aprovado. Desembargador Expedito Ferreira. Nenhuma proposta, excelência. Aprova o desembargador Cláudio Santos. Desembargador João Rebouças. Bem, sem proposta. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento do doutor Ayrton de Sá Ferraz, que era delegado da Polícia Federal por 41 anos, também foi superintendente da Polícia Federal aqui no Estado, também por mais de uma década, acredito, e também secretário de Segurança Pública. E, por último, advogado. O doutor Ayrton Ferraz faleceu no último dia 25, aos 70 anos de vida. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não, desembargador Saraiva. Todos de acordo, aprovado. Desembargadora Milka Maia. Senhor presidente, acompanho a proposta feita pelo desembargador Cláudio Santos. Realmente é digno de orgulho para todos nós potiguares e também lamentar o ocorrido do doutor Ferraz. Eu conhecia, mas não sabia do seu falecimento. Então, minha solidariedade também. Pois não. Desembargador Dilermando Mota. Presidente, eu me acosto a todas as proposições, tão somente. Não. Daqueles que me antecederam. Doutora Neise Fernandes. Eu concordo com as propostas formuladas aqui no Pleno e quero agradecer por poder participar mais uma vez
deste colendo tribunal. Obrigada pela oportunidade. Pois não, doutora Neise, é um prazer nosso. Desembargador Glauber Rego. Nenhuma proposição, senhor presidente, somente ratificar as que já foram formuladas e dizer ao doutor Neise que é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Desembargador Gilson Barbosa. Presidente, ratifico todas as que foram apresentadas. Desembargador Cornélio Alves. Sem proposição, senhor presidente. Sem proposição. Alguém tem mais algum assunto, algum processo, nada mais? Então, só relembrando que a nossa sessão será próxima no dia 12, né? Dia 12, às 9h30. 9h30. 12 é que dia da semana, hein? Quarta? É uma quinta, né? Quinta-feira. É uma quinta-feira. Ah, tá bom, obrigado. Pois não. Presidente, Pois não, excelência. eu queria requerer minhas férias a partir do dia 3 de agosto, viu? 3 de agosto, quantos dias, excelência? 30 dias, excelência. 30 dias. Então, Ok. não vai ter substituto, não? Juiz substituto, desembargador? Pois eu resolvo, Coronel. Pois não. De minha parte, eu defiro, todos acompanham. Também. Pedido deferido. Agradeço a presença de todos. Bom dia, bom dia. trabalho.